Minas do Brasil. Mais uma semana, mais um vídeo no canal. São 3 vídeos por semana, gente. Terça, quinta e yay. Então liga seu sininho. Lembra que esse é um canal de YouTube feito por 3 pessoas lindas. Eu, Rafa e Nuni, rede todos na tela. Rafa, nosso editor, Nuni, nossa artista gráfica. Entre no Clube dos Canais, manda um pix pro tio, pelo amor de Deus, e colabore com a nossa construção, tá? Veja o vídeo aí e no final eu volto. Beijo no seu coração. Tchau. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Posso? Vocês querem que eu leia um pedaço de um texto? É rapidinho. É um texto curto. É um pedaço de um texto do Ludo Martens. Eu acho que ele vai ser muito mais educativo do que qualquer coisa. Tá? Deixa eu só pôr ele aqui. Aqui, ó. Tá? Esse aqui é um pedaço de um livro do Ludo Martens chamado A União Soviética, a Contra-Revolução de Veludo, publicado no Brasil com e outros escritos. Por quê? Porque tem vários outros escritos. Esse escrito, A União Soviética e a Contra-Revolução de Veludo, ele é um escrito publicado em 1991. Luiz Milanese mandou R$10. Gorbi foi 91 anos atrasado, mas antes tarde do que mais tarde. Cara, é exatamente isso. Quando você se pergunta assim, porra, você está triste que o Gorbachev morreu? Não, eu estou triste que ele tenha nascido. Tá? Isso aqui é ele falando, ele vem anteriormente falando do Brezhnev, né? E aí ele vai abrir falando do Gorbachev. Eu vou ler um trecho desse texto, eu não vou ler esse texto todo, eu vou lendo e qualquer coisa, se for tendo dúvida, a gente vai trocando ideia. Tá? A militarização, o sobrearmamento, as aventuras estrangeiras minaram cada vez mais a economia soviética, levando-a à beira do desmoronamento e da crise. E nestas circunstâncias dramáticas, o novo profeta tão esperado sobe ao palco da história como um arcanjo. Mikhail Gorbachev aparece, maravilha o mundo com um discurso novo, no qual se mostram 4 linhas de força. Gorbachev põe praticamente fim à política de militarização. As tropas soviéticas são retiradas do Afeganistão. Erro. O Vietnã sofre pressões para sair do Kampucheia. Várias empresas militares são reconvertidas ou seloão nos 2 anos seguintes. Gorbachev afirma a necessidade da democratização da vida política na União Soviética. Já comecem a levantar aqui as suas sobrancelhas, porque isso só vai descambar. Deseja que tudo possa ser livremente discutido, que haja debates contraditórios. A necessidade de tal abordagem não pode ser contestada num país onde as amplas massas, desgostadas de um marxismo vazio de conteúdo, detestando as práticas burocráticas, já não se interessam pela coisa pública. Isso é o debris, isso é o que acontece depois da petrificação burocrática do Brezhnev. Era necessário que o povo retomasse o gosto da prática do debate político, da luta ideológica do socialismo. É verdade que só a luta ideológica aberta, o confronto com as correntes reacionárias revisionistas poderia acabar com o marxismo esclerosado e ossificado da época de Brezhnev e reintroduzir um marxismo vivo, autêntico e revolucionário. Gorbachev afirma querer reavaliar tudo o que foi errado na construção do socialismo, retornando ao espírito e às teses de Lenin. Lembra o que eu falei aqui dessa ideia de retomar o espírito e as teses de Lenin, né? Khrushchev rastejou para que Gorbachev pudesse afundar, né? O maior pensador e prático da ação revolucionária que o mundo conheceu. Gorbachev afirma então, enfim, que a União Soviética deve dominar as últimas conquistas da revolução científica e tecnológica que alastra pelo mundo. Acrescenta que imporá à economia soviética um maior dinamismo e encorajará a criatividade dos trabalhadores por todos os meios econômicos e outros. Nós... Aí é o Ludo Martens escrevendo em 1991, falando de quando este discurso ocorreu, como ele foi recebido, no caso dele, pelo PTB, tá? O PTB não do Bob Jeff, mas o Partido du Travail de Belgique, né? O Partido do Trabalho da Bélgica, do qual Ludo Martens, nosso querido Ludovico Martins, foi um dos fundadores.
Nós seguimos com interesse a evolução dessas linhas de força. Podemos, após 5 anos de perestroika de Glasnost, fazer certo número de constatações e de análise. Abordaremos em primeiro lugar o domínio político, em seguida o domínio econômico e, por fim, a política externa da União Soviética. Eu vou ler para vocês só a parte do domínio político e do domínio econômico. Não precisa de entrar na política externa, só para vocês terem uma noção, né, do que era aquilo. E aqui, gente, é o homem escrevendo em 1991, tá? Eu não vou nem entrar no que veio depois, em toda a merda que acontece depois, no que isso significou para centenas de milhões de pessoas, tá? Não vou. Vou ficar só nessa parte. Glasnost para os anticomunistas. No domínio político, comecemos por uma interrogação. A quem aproveitou a Glasnost? Quais as camadas e as forças políticas que realmente se exprimiram e que impuseram a sua orientação política aos mídia soviéticos? A liberdade e a democracia nunca estão acima das classes e da luta de classes, mesmo e sobretudo na União Soviética pós-Nikita Khrushcheviana. A Glasnost, a liberdade de discussão, permitiu o alastramento de uma propaganda claramente contra-revolucionária, antissocialista e pode dizer que quase tudo que o povo russo construiu através dos esforços titânicos e heróicos viu-se atacado, manchado, denegrido. Vamos perdoar o nosso querido Ludo Martens pelo termo denegrido, né? 1991. Não usem esse termo, jovens. Na leitura das publicações soviéticas, damos-nos conta que a fração mais abertamente burguesa entre os intelectuais tomou o controle dos meios de comunicação. Mas que enorme surpresa que quando se abre a tampa do esgoto saiam baratas, né? Gorbachev e Ryzhkov, o primeiro-ministro, fizeram declarações oficiais sobre o balanço histórico da construção do socialismo. Quando do 70º aniversário da União Soviética, Gorbachev declarou que era preciso reconhecer os enormes méritos de Stalin, a sua força de trabalho, a sua vontade de ferro, a sua capacidade de organização para reconstruir o país e defendê-lo contra o fascismo, mas sublinhou igualmente que era necessário reconhecer, analisar e criticar todos os erros e todos os crimes cometidos durante esse período. Os erros, amar demais e matar de menos. Ryzhkov fez declarações do mesmo gênero, criticando certos erros cometidos por Stalin para colocar em evidência. Aqui vem uma citação. O conjunto do partido, os milhões de gente simples cujo apego às ideias de Lenin e aos ideais revolucionários não foi abalado. Essas declarações podiam ser passíveis de um debate entre comunistas, embora para nós seja claro que os imensos méritos e conquistas do partido no período de 42 e 53 são também antes demais devidos à direção do Comitê Central do PQS e a Stalin. Você está corretíssimo, menino Ludo. Você erra muito pouco. Infelizmente, desde há 4 anos é preciso desfolhar muitas publicações soviéticas para encontrar um só artigo que seja expondo e explicando o trabalho revolucionário dos comunistas durante os anos 20, 30 e 40, nos domínios da industrialização, da coletivização, da revolução cultural e da defesa do país, para já não falar do que respeita à ajuda internacionalista. Pelo contrário, notem como que a Glasnost funcionou. Há centenas de artigos inspirados diretamente na literatura burguesa e fascista mais revoltante para denunciar as realizações desse período histórico crucial. Hoje a imprensa soviética é abundante nesse estilo de extrema-direita. Citação de um artigo soviético da época. Tá? Essa citação aqui, deixa eu ver, é do Nouvelle de Moscou, tá? O Nouvelle de Moscou, as novidades de Moscou, tá? Que inclusive, né, ganha o maravilhoso nome Nouvelle de Moscou, porque vamos voltar a ser czaristas, né, e pagar pau para nome em francês. Vamos citar aqui. Stalin foi um monstro, e se alguma vez existiu algum inimigo do povo foi ele. Outra citação do Nouvelle de Moscou. Os limites da Glasnost a respeito do stalinismo devem ser definidos pela Constituição que proíbe a propaganda da violência. Mais amor, por favor, gente. Tá? Vamos combater o imperialismo por meio de flor murcha. Em resumo, a liberdade, a democracia, a Glasnost
quase chegaram a proibir os soviéticos de recordarem a experiência heróica da geração precedente, de desenvolver o espírito revolucionário e as teses fundamentais que guiaram a construção do socialismo e sua defesa contra a agressão hitleriana. Aqui, cara, eu quero lembrar de novo para vocês a frase maravilhosa do Marechal Rossakovsky, né? Rossakovsky, quando termina a encarnecida luta da Grande Guerra Patriótica, ele vira e fala: libertamos a Europa do fascismo, eles nunca nos perdoarão por isso, né? É bem por aí. Vamos continuar. Um filósofo soviético de direita lamenta que atualmente trabalhadores descontentes comecem a exprimir a sua admiração pelo entusiasmo que mobilizava o país durante os anos 20. São os trabalhadores voltando a falar: porra, que saudade do stakhanovsmo, né? E zanga-se. Um célebre jornalista pretendeu mesmo que outra citação do Nouvelle de Moscou. Estes românticos não eram amorais, mas tinham uma moral particular. Ora, foi justamente essa moral que criou Auschwitz e Colima. Bicho, né? Olha como que o totalitarismo, Dona Hannah Arendt, olha o tipo de lixo, que era veiculado pela imprensa soviética quando da proximidade da queda. Eis um resumo perfeito da posição da extrema-direita pós-hitleriana. O stalinismo é igual ao fascismo. Os iluminados revolucionários são arrumados junto aos criminosos. Que tem a dizer contra o stalinismo os numerosos autores que dominam hoje a imprensa soviética? Dois temas essenciais sobressaem de seus escritos. O principal crime de Stalin é ter conduzido a luta de classes. Outra citação, essa citação aqui eu não sei se é do Nouvelle, deixa eu checar a minha versão aqui. Essa é do Nouvelle, a próxima é do Temps Nouveau, do Novos Tempos, do Leonid Lanini, tá? Toda a gente tinha o dever de odiar os fidalgos, os padres, os funcionários e outros elementos socialmente hostis. Olha que loucura. Era preciso odiar classes inteiras. Esse ódio foi cultivado a tal ponto que tomou raiz geneticamente, porque Stalin recusou, e aqui a citação do Leonid, a ideia de paz entre classes, para impor uma ideologia da hostilidade. O país mergulhou durante dezenas de anos na fantasmagoria do delírio paranoico. Essas frases contêm uma maravilhosa lição de dialética para todos que se deixaram levar a um dado momento pelo encanto do anti-stalinismo. Contra os erros grosseiros de Stalin, mudava-se os rumos para os princípios de Lenin, mas no fim do caminho, damos-nos conta que agora o crime principal de Stalin foi de ter conduzido a luta de classes. Será necessário acrescentar que, erradicando a luta de classes da história, também se enterra tanto o marxismo quanto o leninismo? O segundo crime de Stalin diz respeito à sua política externa. O vice-ministro dos negócios estrangeiros, Elgis Pazdianikov, fala disso. Optando pela Revolução Mundial, contávamos dividir o mundo em proletários e em burgueses. Se isso se pode justificar ainda no período de efervescência revolucionária no mundo, é inadmissível em outras condições, estando em total contradição com as normas das relações entre os estados civilizados. Nós estamos vendo, né, assim, Malatov, né, nosso querido chanceler Malatov, girando igual um boi no rolete, no caixão, tá? Nós estamos vendo um chanceler soviético, gente, isso ainda era soviético, tá? Um chanceler soviético defendendo, tá, a inadmissibilidade de se dividir o mundo sobre a égide de classes. Por quê? Porque isso entra em contradição com as normas das relações entre os estados civilizados. Tá? Eu adoro essa frase agora do Ludo, cara. Isso para quem chegou depois, é um livro do Ludo Martens, tá? A Contra-Revolução de Veludo, de 1991. Tão simples e tão estúpido como isso.
Gostaríamos de perguntar a este Guenaro se os estados fascistas dos anos 30 e 40 eram estados civilizados, se os estados colonialistas inglês e francês o eram, se o imperialismo americano durante o período da Guerra Fria e da Guerra da Coreia agia de maneira civilizada, pois que foi contra estes adversários que Stalin teve de lutar e lutou bem. Ou ainda do mesmo autor, o chanceler da União Soviética à época. É preciso um novo internacionalismo apostando no advento da internacional pan-humana. Morgan Freeman curva-se diante de Pozdianikov, tá? Morgan Freeman se curva à internacional pan-humana. Quer dizer, do futuro da comunidade humana única sobre a Terra, que substituirá o internacionalismo baseado nos interesses de classe, de partido, de grupo ou de Estado. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo, cara, o que era o período da Glasnost, da Perestroika? Vocês estão vendo? Às vezes a gente não sabe disso, cara. A gente não tem noção do grau da merda que o trem chegou. Vamos lá. Outro fanático da Glasnost escreve: havendo levado a cabo... Deixa eu só confirmar essa próxima citação aqui, cara, que ela é de cair o cu da bunda. Onde que ela tá, cara? Ela tá aqui atrás. Tá? É um negócio que... Aqui, ó. Achei. Tá? Isso é do Kolosovsky, tá? O Kolosovsky que está sendo citado aqui era vice-ministro das Relações Exteriores, ou seja, era o vice-chanceler. Esta citação é de agosto de 1989. Havendo levado a cabo a revolução no nosso país, os proletários renunciaram aos valores que se mostravam estranhos à sua consciência de classe e aos seus interesses. E acrescenta: já não existem proletários. Já não existem proletários. Em todo o caso, não os há no leste e no oeste da Europa, operários, camponeses, empregados, empresários, representantes das profissões liberais, sacerdotes, estudantes, militares, reformados, crianças. Reagan e Thatcher não diriam melhor, e eu não posso concordar mais com você, Ludo Martens, porque você é uma pessoa maravilhosa. Por fim, o nosso autor chega ao fundo do seu pensamento, continuando com o vice-chanceler. Todos eles têm um interesse comum: viver em paz e sobreviver. Eis a razão porque é tempo de renunciar à palavra de ordem, proletário de todos os países univos. Sobreviver. Eis a razão que deve-se renegar a palavra de ordem, proletários de todo o mundo univos. Cara, isso é o chanceler do Gorby e o vice-chanceler do Gorby. Devemos apenas sobreviver, tá? Sobreviver. Puta do Reagan. Bem, para este comunista que passa os dias como conselheiro principal dos negócios estrangeiros, o maior crime de Stalin é o de ter defendido a solidariedade dos proletários do mundo. Uma vez lançados nessa larga estrada, já nada faz parar os nossos reformadores. Há 1 ano e meio deixaram de tagarelar a propósito de Stalin e passaram desde então a atacar Lenin e a Revolução Socialista. Declaram que a Revolução de Outubro foi um erro e que é essa, finalmente, a mensagem que os anti-stalinistas pretendem fazer passar. Um representante do CVP, tá, o Partido Democrata Cristão Flamengo, ou seja, belga, foi à União Soviética, tá, para entregar fundos do Partido Democrata Cristão e financiar a publicação de livros de Solzhenitsyn. Durante o ano de 1990 foram impressos alguns milhões de livros deste autor. Artigos na imprensa já comentam os escritos de Solzhenitsyn. Tá? Esses aqui são da Via Internacional, do Caminho Internacional. Tá? Uma revista supostamente comunista. Tá? É um negócio de louco. Bem,
Desde há 70 anos, a moral humana incondicional foi substituída por um totalitarismo de classe unificado, apoiando-se numa ideologia capaz de justificar não importa que crime. Isso era uma revista chamada A Via Internacional, uma revista comunista ligada ao PICUS. Os trotskistas podem até propagar esse gênero de literatura em nome da liberdade de expressão, eles que fazem uma propaganda barulhenta a propósito dos escritos de Solzhenitsyn. Por sinal, o autor favorito de Le Pen. Este Le Pen aqui que ele está falando é o pai da Le Pen atual, que todos vocês conhecem na França. Mas nós gostamos de dizer que essa é uma literatura puramente fascista. Também o Nouvelle de Moscou pode continuar com toda a lógica a propagar esses pensamentos. Mais uma citação, né, do Notícias de Moscou. A responsabilidade pessoal de Lenin nos aspectos ideológicos da história soviética antes da ditadura stalinista deve ser sublinhada. Pensadores de orientação nacionalista como Solzhenitsyn intervêm há muito, deixando supor que o leninismo e o stalinismo são dois fenômenos da mesma espécie. Tá? Este era o caudal liberal, reformista, nojento que Gorbachev conseguiu finalmente transformar a União Soviética. Torna-se, portanto, a glorificação pública do tsarismo, que Solzhenitsyn também exprime no seu estilo enfático em jornais que se dizem comunistas. Num longo texto sobre o estado atual da União Soviética, pode-se ler a seguinte intervenção de Mikhail Lobanov, jornalista político, partidário feroz da Glasnost. Em 70 anos, destruiu-se a espiritualidade. E daí os apoios culturais do sistema econômico, indo até as tradições nacionais, a consciência de si próprio. O essencial é não espezinhar, mais uma vez, a igreja. Sabe quando Putin surge, e o Putin surge como representante de um nacionalismo ortodoxo russo, filo-tsarista? Tá aqui, gente. É daqui que veio, tá? Esta aqui é a antessala, esta aqui é a antessala do putinismo, tá? Essa aqui é a antessala do putinismo. Essa declaração, ela não teria como ser mais putiniana se ela fosse dada pelo próprio Putin, tá? O socialismo é assim atacado por haver esmagado a espiritualidade do tempo dos czares e o sistema econômico que encontrava aí a sua justificação. Sublinhemos, enfim, que a agitação das ideias abertamente anticomunistas é tal que o próprio Gorbachev já não sabe em que pé dançar. Algumas das suas intervenções bastante medíocres assim o demonstram. Num discurso em setembro de 89 diz: toma-se por vezes uma atitude niilista no que respeita ao caminho percorrido pelo nosso país. A Revolução de Outubro é apresentada como um erro, uma tragédia que perturbou o curso normal das coisas e não trouxe senão sofrimento ao nosso povo. Você acha que ele vai dar uma réplica ou você acha que ele vai criticar? Não! O discurso é isso. Ele só fala, tá rolando isso. Gorbachev não consegue dar réplica à dimensão da ofensiva anticomunista, nenhuma diligência, por pouco militante que seja. Ele contenta-se com constatações desencantadas. Vocês acham que tá ruim, gente? Aguardem que esse próximo tópico fica ainda mais nojento, tá? Vai ficar pior, fiquem tranquilos, não estamos nem começando. Abordamos agora a teoria dos valores universais, colocada em evidência desde há 3 ou 4 anos, lembrando que o texto é de 1991, pela equipe de Gorbachev e que constitui hoje a linha ideológica orientadora do partido. Fatigado dos valores socialistas, Gorbachev redescobre os valores universais da civilização europeia. Cara, esta citação que vai vir agora, que é uma das paradas mais nojentas Anderson do Moreira mundo. Mandou 10 Obrigado, reais. querido.
É possível fazer um paralelo entre o período Brezhnev na União Soviética e Deng na China, com relação à linha dos dois partidos? Sim e não, tá? Porque o Brezhnev é extremamente militarista e o Deng não o foi. O Deng abriu as pernas economicamente, principalmente, né? Então, assim, não exatamente, mas o que a gente tem que entender é que o Deng seria mais comparável, entre aspas, a uma mistura do Khrushchev com o Gorbachev do que propriamente ao Brezhnev, porque os erros do Brezhnev são muito diferentes dos erros e dos reformistas, dos revisionistas do Deng. Só que não houve, ouçam isso que isso é muito importante, não houve na China uma política de terra arrasada contra o período de Mao, mesmo pela camarilha de Deng, remotamente similar ao que houve de política de terra arrasada pós-20º Congresso do PICUS, com o discurso secreto do Khrushchev. Não tem comparação. Não tem comparação, tá? Não tem comparação. Ouçam esta citação. Essa citação é de um discurso do Gorbachev no plenário do Comitê Central de 12 de julho de 1989, publicada pelo Pravda. Os êxitos econômicos da Europa e da América do Norte são indivisíveis de todas as outras componentes tradicionais da civilização europeia. São normas da moral e das ideias sobre o destino do homem, baseadas em primeiro lugar no cristianismo, nos princípios da democracia que foram desenvolvidos durante séculos. Estamos prontos a adotar de novo os valores da civilização europeia. Sente a morte, sente a dor da morte, que negamos durante os últimos 70 anos sob o pretexto, vem Pizza Hut, de imperativos de classe. Para nós, isto marcará com efeito um grande passo na direção da paz com o Ocidente. A história demonstrou manifestamente que a ignorância das leis inevitáveis e necessárias da economia de mercado e a renúncia às normas da democracia e da moral elaborada no seio da civilização europeia durante séculos levam a atrasos no desenvolvimento. Ô bicho, fumar aquela que deixou os valores universais. Obrigado, Jailson. É isso, cara. Vocês estão vendo, cara? Vocês estão vendo o que era? Vocês estão vendo quem que era esse cara? Vocês estão entendendo o que esse cara fez? Vocês estão entendendo o que esse cara fez? Tá? Você entende aonde que o revisionismo moderno lá atrás levou aqui na frente? Enfim, o Ludo comentando. Na Bélgica era preciso ir muito longe à direita para encontrar uma expressão tão franca da ideologia liberal e imperial. Se quiser voltar séculos atrás para falar de democracia e de moral na Europa, deveria-se começar por falar dos 150, 200 milhões de escravos africanos de que os civilizadores se apoderaram, sob o trabalho dos quais o capitalismo democrático foi em parte construído. Seria necessário igualmente falar dos 60 milhões de índios massacrados no México e no Peru para que a civilização europeia pudesse devorar o ouro e a prata desse continente. É preciso falar das dezenas de milhões de escravos que foram mandados vir de África para arrebentarem nas plantações de cana-de-açúcar. É preciso falar da extensa cadeia de massacres necessários à construção da conquista colonial no século XIX e da opressão colonial no presente século. A democracia europeia e a moral europeia cristã distinguiram-se particularmente a quando do ascenso e do triunfo do fascismo. Como habla esse homem, né, cara? Como Ludo Martens é
crocante, cara. Como Ludomartens possui o escorrimento, né? Este homem possui o escorrimento. E basta olhar as ditaduras neocoloniais para constatar que a Europa e os Estados Unidos, cujos especialistas de economia, de intriga política e de tortura dirigem esses países nos bastidores, continuam sempre a um palmo da concepção fascista do mundo. Hoje, jovens, para quem chegou aqui, a live é celebrando a morte de Gorbachev e mostrando quem era este filho da puta, o que este corno cuck do caralho fez e por que temos que matá-lo mais uma vez. O Enmaniac, meu querido Enmaniac, chegou aqui. Arigato, herdeiro, todos vocês que estão aí, gente. Dia 31 tá chegando, o mês está terminando e o tio vai fazer o sorteio. Graças ao menino Enmaniac, 20 de vocês que estão aqui, né, vão poder participar do sorteio. Lembrando que esse mês o sorteio terá 51 livros. São 50 livros, são 52 na verdade, 50 livros e uma única pessoa vai ganhar 2 livros, vai ganhar o Neue Rheinische Zeitung, a nova Gazeta Renana completinha, entregue na sua casa. Enmaniac, gratíssimo como sempre, camarada, por toda a sua ajuda continuada. Bem, sem ir tão longe nas extravagâncias das declarações pró-imperialistas acima citadas, Gorbachev aproximou-se bastante delas quando, ao fundo, pela sua apreciação dos valores universais, diz, por exemplo, que a União Soviética redescobrirá. Vamos ver o que a União Soviética vai redescobrir? Os verdadeiros valores do socialismo ligados à elevação do homem, à humanização, à democratização das relações sociais. Fala de socialismo humano e democrático, apoiando-se sobre todos os progressos da civilização contemporânea. Canta a palavra de ordem, liberdade, no sentido mais lato e universal desse termo. Compreende-se desde logo a razão por que Mark Eyskens, ministro belga dos negócios estrangeiros, declarou que o CVP, o Partido, né, Social Cristão Democrática, primeiro partido do imperialismo belga, lhe poderia acordar o título de membro honorífico. Olha que bonito. O Gorby ganhou o título de membro honorífico do Partido Imperialista Belga, do partido que bateu palma, né, para tudo isso aí. É efetivamente o mesmo falatório oco dito universal que se encontra em todos os documentos dos partidos cristãos e liberais da Europa civilizada. Hoje nós celebramos porque o garoto propaganda da Pizza Hut morreu. Né? Espero do fundo do meu coração que tenha morrido em tremendo e agudo sofrimento. Ai, ai. Outro momento maravilhoso, tá? Não, o partido não é o partido do Lei, é o partido, né, dos liberais belgas, dos liberais que encabeçam o imperialismo belga, dos liberais belgas que vão ajudar, junto com a ONU, por exemplo, a matar Patrice Lumumba, tá? Enfim, um artigo do Temps Nouveau anuncia-nos em título que a visita de Gorbachev ao Vaticano. Gente, vocês lembram quem estava no Vaticano nessa época? Estamos no Brasil! João Paulo II, tá? Um dos lixos mais conservadores, mais calhordas, mais canalhas, tá? O cara que fazia Opus Dei corar, tá? O cara, não é do filho da puta, é dos filhos da puta, exatamente. Heinrich. Deixa eu só permitir a palavra filhos da puta aqui, tá? Tá na conta do Papa essa, né? Um símbolo do continuado retorno da União Soviética aos valores universais da civilização mundial. Valores universais como o nazismo, a proteção à pedofilia, o imperialismo, o colonialismo. Esses são os valores universais. Aqui é a religião católica, versão João Paulo II, verdadeira doutrina da apologia do imperialismo, que é ostentada como o valor universal a redescobrir. Um acadêmico a quem perguntaram qual seu prognóstico para a União Soviética em 1990, respondeu que neste ano iria acentuar-se a atração da religião na sociedade. Trata-se de uma tendência geral.
E depois acrescenta: durante todo o poder soviético, uma intensa propaganda antirreligiosa era levada a cabo por ímpios belicosos e por sábios ateus. A transparência varreu os simulacros dos ideais. Isso leva o homem e a sociedade a tornarem aos ideais milenários. Né? A volta ao milenarismo, a volta a uma ideia imperial de uma Rússia só russa, de uma Rússia não soviética, de uma Rússia czarista, imperialista, ortodoxa, reacionária e cuck, tá? A Rússia de Putin, tá? Boa noite, Ju. Obrigado pela sua presença aqui. Estamos lendo Ludo Martens e mostrando quem era o senhor Gorbachev de verdade, porque devemos todos celebrar, dançar em volta do seu cadáver, né? Quando o comunismo triunfar, não faltará urina nem fezes neste que será o maior mictório unissex global. Né? É já o delírio, mas o pior está para vir. Num jornal da seita do Reverendo Moon, vamos lembrar aqui, gente, que o Reverendo Moon era um homem com ligações diretas com a CIA, tá? Num jornal da seita de Moon, pode-se ler um diálogo entre Moon e um jornalista soviético. Moon, que se sabe estar ligado à CIA, exprime aí em 4 páginas as suas reflexões político-filosóficas. E nela, o jornalista soviético vai descobrir numerosos traços comuns entre o pensamento do Reverendo Moon e o novo pensamento soviético. Nós apoiamos o presidente Gorbachev nas suas reformas pelo novo pensamento, titula o Reverendo Moon. E o jornalista soviético Yordansky vai mais longe. As palavras do Reverendo Moon parecem, de qualquer modo, provar de maneira impressionante que os conceitos filosóficos do novo pensamento oferecem-nos novos horizontes na colaboração mundial. Os novos horizontes dessa colaboração mundial foram a queda da expectativa de vida, a mortandade de centenas de milhares de idosos e crianças, a formação de máfias, a destruição do estado de bem-estar que tinha sido alcançado na União Soviética, a regressão, tá? A regressão da União Soviética ao capitalismo, mas não a qualquer capitalismo, a um capitalismo selvagem, a população em situação de rua, as pessoas morrendo por falta de medicamentos simples e grandes bilionários se locupletando de tudo que era público. A questão da religião na União Soviética não é, portanto, um mero detalhe, está ligada à constatação de que os dirigentes do Partido Soviético creem cada vez menos nas teses do marxismo-leninismo, afastam-na completamente da prática política e empurram deliberadamente face ao vazio ideológico. Os trabalhadores para os ideais milenares. Tá? Estamos trabalhando ativamente, era o que a União Soviética fazia sob Gorbachev, para entregar as massas populares de volta para a Igreja Ortodoxa. João terminou nem de perto. Nem de perto. Caminhemos, meus amores, caminhemos. O cancro do nacionalismo burguês. A agitação do nacionalismo burguês no país e no partido constitui uma terceira tendência marcante na vida política e ideológica. Esta terá, num futuro, que pode estimar-se bastante próximo, pesadas consequências. Menino Ludo Martens, escrevendo em 1991. Tá? Há 4 anos... Gente, me pediram uma coisa tão inusitada que eu sou obrigado a fazê-lo. Caralho!
Olha isso, que loucura. Acabei de ver o site bolsonaro.com.br, estou rindo muito aqui, cara. Depois vou entrar no site pra vocês verem o que o pessoal fez. Voltando. Há 4 anos, Gorbachev declarava que era necessário desenvolver o pluralismo socialista. Concordávamos que após o período Brezhnev era preciso permitir na base do socialismo a expressão de diferentes ideias. O pensamento revolucionário não poderia revigorar-se senão através da luta contra as correntes burguesas. Luta contra as correntes burguesas. Mal foi lançada essa ideia, numerosas organizações, numerosas frentes populares foram criadas para apoiar a perestroika. Tratava-se de coligações entre forças abertamente reacionárias e de reformadores da época de Khrushchev. Besourão mandou R$2. Eita, vai ter milhões de Z agora, não vai? Brinks. Ah, eu já ia tirar e rolou o Brinks. Obrigado, Besourão. Obrigado, Besourão. Por um momento aqui, né, eu quase peguei e amornei minha garrafa de gimo. Tomemos o exemplo da Ucrânia. Ucrânia, gente. Olha que exemplo, né? Olha o exemplo. Tomemos o exemplo da Ucrânia, onde, por iniciativa de gente de direita do partido, foi criado o Movimento Popular Ucraniano para a Perestroika, a Frente Popular dessa república, que reivindica 280 mil membros. O seu congresso inaugural contava com 1.100 delegados, dos quais 25% eram membros do partido. Esta frente provocou uma vaga de fundo de ideias antissocialistas e anticomunistas. O que aconteceu na Ucrânia depois, né, gente? Que loucura. O que levou o seu congresso a denunciar o socialismo e o Partido Comunista sob as aclamações da sala. Petliura se regozija no inferno. Na tribuna, os representantes que tentaram defender o PICUS foram vaiados e expulsos. O assunto era a ocupação da Ucrânia pela União Soviética. Reclamava-se a partida do Exército Vermelho e a criação de um exército ucraniano. E qual seria o núcleo desse exército? Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um exército ucraniano criado pelos bons cuidados de Hitler. O movimento ucraniano para a perestroika escutou respeitosamente uma inverossímil intervenção de um tal Lukianenko. Este declarou perante o Congresso que era preciso reabilitar os guerrilheiros de Stepan Bandeira, tá? Reabilitar os guerrilheiros de Stepan Bandeira, o chefe fascista ucraniano, como vítimas do stalinismo e combatentes pela liberdade. Um livro sobre a World Anti-Communist League, extrema-direita fascista controlada por americanos e taiwaneses, explica que depois da guerra, os ingleses e os americanos prenderam um número considerável de membros do grupo de Bandeira. Assim, derrotado o nazismo, centenas de colaboradores ucranianos foram recrutados pelos serviços ocidentais para fazer espionagem na União Soviética. Que bom que eu traduzi um livro que fala sobre isso para o português. Obrigado de nada. Assim, derrotado o nazismo, membros do grupo de Bandeira trabalharam na Radio Free Europe, que é a versão europeia da Radio Free Asia que todos nós conhecemos. Há uns anos produziram algumas emissões abertamente pró-fascistas que suscitaram vivos protestos nos Estados Unidos. Estas emissões faziam abertamente o elogio do grupo nazista SS Galícia. Complexo, né? Complexo, né? Que antigos nazis da SS, reconhecidos como tal na Ucrânia, tenham podido enviar um dos seus representantes para tomar a palavra numa reunião da Frente Popular, no momento em que se expulsam os comunistas, eis o que dá para refletir acerca da degenerescência política na Ucrânia. Relevemos aqui, entre parênteses, que as publicações trotskistas do Grupo Mandel apoiam o combate democrático das frentes populares na União Soviética e publicam as suas tomadas de posição, segundo a bem conhecida tática da Frente Unida contra o comunismo mesmo moribundo. Também na Letônia, vamos pensar o que está acontecendo agora na Letônia, vamos pensar o que está acontecendo agora na Estônia, vamos pensar o que está acontecendo agora na Lituânia. Foi constituída uma frente popular de todos os antimarxistas. Um dos seus líderes declarava quando do último congresso da frente. Mais outra citação para vocês morrerem um pouco por dentro.
é importante para nós estreitar os laços com os países do Ocidente, estabelecer contatos econômicos para preparar o caminho de regresso da Letônia ao mundo civilizado da Europa, a qual a Letônia pertenceu no seu tempo. E acrescentou: a forma principal de propriedade na República da Letônia deve ser a propriedade privada. A experiência dos estados ocidentais industrializados prova que a propriedade privada e a iniciativa privada asseguram um funcionamento altamente eficaz do mercado livre. Precisa falar o que aconteceu depois com os países bálticos? Precisa contar o que aconteceu com a qualidade de vida das pessoas nos países bálticos? Não acho que seja necessário. Não se pode ser mais explícito. É o regresso ao capitalismo, ao mundo imperialista e às leis mais elementares, mais simples do capitalismo mundial. Mas é só isso, João? Não! Continua. E lembrando que eu não vou ler o texto todo. Eu vou poupar vocês da parte internacionalista do texto, tá? Mas é importante a gente saber quem foi Gorbachev, o que ele defendia, o que ele fez, tá? Continuemos. Como que o partido deixou chegar nesse nível, gente? O partido chegou em 1985, depois de passar 30 anos disso, tá? Esta degenerescência não apareceu da noite pro dia. A agitação das ideias anticomunistas nas repúblicas bálticas inquieta muito vivamente o PICUS. Com efeito, essas repúblicas decidem reivindicar a sua independência, assim como a adesão em 2 ou 3 fases ao mercado comum, a que ele se refere ao mercado comum europeu. O Partido Comunista da União Soviética declarou, então, o caráter antissocialista, antissoviético dos seus objetivos revelou-se, viu-se aparecerem organizações que lembram as formações do período burguês e da ocupação fascista, assistiu-se à criação de órgãos paralelos do poder. Esta constatação é exata. No entanto, as críticas, os protestos, as denúncias não impediram os reacionários de continuar o seu trabalho de sapa. E o próprio PC lituano passou recentemente para o lado dos independentistas, declarando que já não pertencia ao PICUS. E se tornar um partido independente com seu programa próprio, definido por si próprio e com seus próprios estatutos. Quer iniciar negociações com o PICUS para determinar as bases das suas futuras relações. A gente sabe, né, quais relações foram essas. Em 25 de dezembro último, leia-se 1990, Gorbachev pronuncia um dos mais interessantes discursos em que revela todo o impasse em que se meteu e que soa já como canto do cisne. A leitura do homem era boa, né? Como lia bem a sua contemporaneidade o menino Ludomar. Deixa eu contar um segredo para vocês. Não é magia, é tecnologia. A ortodoxia do marxismo é o método, tá? Mas continuemos. Não se contavam na República senão algumas dezenas de guerreiros da oposição. Apenas procuravam tornar-se populares, atiçando as tendências nacionalistas. A oposição juntou-se às palavras de ordem da perestroika com o fito de comprometer o socialismo. O período que este fenômeno representava não foi notado em tempo útil. O perigo que este fenômeno representava foi criado por você, seu corno filho da puta, tá? Há aparentemente muitas coisas que Gorbachev não nota em tempo útil. Tornaremos a falar disso. Em seguida, no mesmo discurso, Gorbachev sublinha: a perda de influência do partido nos mídia. Como será que o partido perdeu essa influência, gente? Será que tem alguma coisa a ver com o fato de ter aberto a perna para todo o lixo de direita? Morreu muito novo, seu Luto.
Ludovico Martins faz falta demais. À medida que essas posições eram tomadas, a Sąjūdis, a Frente Nacionalista da Lituânia, empenhava-se no caminho da luta pelo poder real. Quem imaginaria, né, que uma demonstração patética, revisionista e reformista de fraqueza levaria os elementos reacionários a lutarem pelo poder? Ora, se não são as consequências das suas próprias atitudes. Né? Eu estou chocado. Aqui, Gorbachev confessa que a Glasnost, a política de transparência, caiu nas mãos da direita e da extrema-direita. Mas volta a reconhecer que não notou em tempo útil este deslizamento. Depois, Gorbachev constata que, mais uma citação, para assegurar as condições necessárias para a tomada parlamentar do poder, uma parte dos deputados representando a Sąjūdis propagaram as palavras de ordem da perestroika. Elaborou-se e aplica-se escrupulosamente a tática das cadências do desmantelamento das conquistas do socialismo. Assim, Gorbachev concede que nos domínios da perestroika, da glasnost e da democracia, 3 das 4 linhas de força da sua nova política, a quarta é a paz mundial difusa por meio da adoção dos valores universais da democracia europeia. Não foi possível notar em tempo útil o que realmente se passava na União Soviética. Sim, ele não percebeu. Né? Essa alma inocente não percebeu. Não é que depois ele ia visitar os Estados Unidos todo felizinho e cobrar $80 mil por entrevista, para dar entrevista na CNN, para ganhar Nobel, para dar entrevista na Time, para encher o rabo de dinheiro. Não, de forma nenhuma. Eles não perceberam, gente. Né? Tudo o que eles queriam era implantar mais socialismo por meio de capitalizamentos. Ele não percebeu. A quarta constatação de Gorbachev a propósito da Lituânia é uma confissão da incompetência política. Houve numerosos contatos com o PC lituano. Este último assegurava-lhe, olha essa, que as massas caminhavam no sentido do nacionalismo e que o PC era obrigado a segui-las. Obrigado. Para poder mantê-la sob a sua direção. E Gorbachev confessa: é preciso reconhecer que nós demos ouvido às suas propostas e que muitas vezes fomos além dos seus próprios desejos, tá? Gente, ele não foi simplesmente e os caras chegaram para ele e falaram assim: olha, não é a gente não, tá? Não é a gente. Mas as massas querem muito um nacionalismo, e um nacionalismo capitalista. Se esse nacionalismo capitalista puder ser fascista, ainda melhor. Nós não podemos fazer nada a respeito. E aí ele vira e me solta: nós não apenas ouvimos isso, como fomos muito além do que eles pediram. Nós não apenas demos tudo o que eles pediram, como falamos, e por que não o cu? Sabe, bicho, né? Segundo as suas próprias confissões, uma tal situação é utilizada pelos elementos nacionalistas separatistas antissoviéticos que sonham fazer renascer os regimes de antigamente, regimes autoritários de extrema-direita. Será, Gorbi? Será? É perfeitamente verdade. Mas que conta fazer agora, Gorbachev? A sua medíocre análise é seguida de algumas reflexões da mesma estirpe. Primeiro, devemos demonstrar... Cara, é muito gimo, cara. É ódio demais, cara. É ódio demais. Devemos demonstrar o quê? Grande contenção, reflexão e circunspecção. É preciso pedir para toda a gente para refletir mais uma vez. Bicho. Diante do ressurgimento
do bandeirismo, do nazifascismo nacionalista ucraniano baseado nas ideias de Petliura e de Bandeira, feitores de pogroms contra as populações minoritárias étnicas da Ucrânia. Diante do recrudescimento da burguesia báltica, que queria se reinserir dentro do mercado comum europeu, o que é necessário? Demonstrar grande contenção, reflexão e circunspecção. Bicho, me dá uma passagem pra Moscou e uma pá que eu cavo e entrego esse filho da puta pro capeta em mãos, cara. Tá? Que eu entrego esse filho da puta pro capeta em mãos. Em lugar de pedirem aos outros para refletirem quando já era tarde demais, Gorbachev teria feito melhor em refletir ele próprio no avanço das forças que ia desencadear. Aos membros do Comitê Central que dizem ser preciso reagir, que não se pode deixar ir as coisas até a catástrofe, ele responde: vocês têm nostalgia do socialismo de caserna. Cada vez que temos de enfrentar manifestações das largas camadas da população, nós empregamos meios políticos. Mas que meios políticos lhe restam? Depois agitam outro argumento. Vocês dizem que o poder já não é forte, que se esfarrapa. Ora, o ideal de uma política forte não é a animosidade nem a confrontação. É a concórdia e a solidariedade. Cara, se tiver algum ponto do Brasil, você que foi geólogo, que der pra gente cavar e sair na Rússia pra pegar o cadáver e entregar direto no inferno, aguardo na DM o mapa georreferenciado. Sabe? Ô bicho. Assim, é necessário compreender o grande valor dos compromissos razoáveis. Conhecendo nós, os fascistas e a extrema-direita, perguntamo-nos como fará Gorbachev para jogar sozinho este grande jogo dos compromissos. Gorbachev acrescenta ainda isso. É indispensável tomar decisões enérgicas para conservar o Estado Federal e assegurar sua unidade, e que ninguém se iluda acerca das intenções e das possibilidades do centro. Depois de tudo que declarou, estas são palavras vãs de que todos os reacionários rirão a bandeiras despregadas. Gorbachev completa esta ideia dizendo: é necessário submeter ao exame do órgão legislativo superior. É necessário consultar a Duma. É necessário submeter ao exame do órgão legislativo superior a questão da legalidade da organização e dos movimentos políticos que encorajam o terror nacionalista. É necessário consultar o legislativo para ver se o cara que defende o nazismo bandeirista e o cara que defende a secessão para entrar dentro do mercado comum europeu, se isso, por meio de terror nacionalista, é legal ou ilegal. Primeiro vamos consultar a legalidade disso. Vocês entendem, cara? Vocês entendem o porquê que a gente odeia tanto esse maluco? Vocês entendem o grau da degenerescência? Eis ao que se reduz a feroz exclamação de que ninguém tenha dúvidas quanto às intenções e possibilidades. Esse discurso mostra-nos um Gorbachev enleado no impasse total, e a profundidade da sua análise deixa-nos a braços com numerosas interrogações sobre o futuro da União Soviética. Né? O nosso querido Ludor Martin só não quis escrever Ela Partiu porque ainda doía demais, a gente ainda estava, né, no período da negação. Né? Então a dor da morte era muito grande. Né? Por mais que você visse o cadáver, né, tava muito doído. Tá? Essa aqui, cara, vai ser a última parte do texto que eu vou ler, porque depois disso ele vai entrar na parte de relações internacionais e é mais do mesmo, cara. Tá? Deixa eu só ver se tem mais uma parte aqui antes.
Não, tem outra parte. São duas partes que eu quero ler ainda. Vamos lá. Friedman, ajude-nos a restaurar o capitalismo. Eu adoro os subtítulos, cara, do Ludo Martens. Os subtítulos do Ludo Martens são espetaculares. Depois de ter sublinhado os 3 maiores eixos da orientação política e ideológica, exporemos brevemente as concepções econômicas avançadas atualmente pela maioria da direção do PICUS. Há 5 anos, Gorbachev declarou categoricamente que as coisas deveriam mudar neste domínio. Estagnação, inércia, taxa de crescimento em baixa, falta de alimentos, impossibilidade de responder às necessidades mais elementares. É preciso, dizia ele, lançar uma política econômica nova, para não se dizer nova política econômica. Após 4 anos, constata-se que nada mudou, salvo para pior. Guará Comunista mandou Obrigado, R$2. querido. Tio, minha contribuição para sua passagem para Moscou entregar o Pizza Hut pro capeta. Vale a pena demais. Na revista editada pelo Ministério de Negócios Estrangeiros, pode-se ler que... Você lembram, quem estava aqui desde o começo, das citações que eu já fiz, né, do chanceler e do vice-chanceler. Com a crise atual na União Soviética, cada vez encaramos mais seriamente o alerta lançado por Hayek, o nosso principal oponente entre os conservadores monetaristas. Espectro do Stalinismo mandou R$1. Tio, como um partido que foi fundado por um povo tão heróico se separou tanto das massas a ponto de ter esse lixo como líder? Revisionismo moderno, tá? Revisionismo moderno. Isso é um processo, tá? Esse processo começa lá atrás. Vou voltar à citação. Com a crise atual na União Soviética, cada vez encaramos mais seriamente o alerta lançado por Hayek, o nosso principal oponente entre os conservadores monetaristas. Este pretende que mesmo a via pacífica social-democrata conduz de qualquer modo ao coletivismo total socioestatal, à economia planificada e diretivista. É a via do monopolismo, do estrangulamento, do individualismo, da democracia e da liberdade. E Larissa Piativa, investigadora do Instituto do Movimento Operário Internacional, neófita na ciência econômica do capitalismo selvagem, termina o seu ensaio com uma condenação da economia mista. Afirma ela que na União Soviética há necessidade das ideias de Milton Friedman, o almoço não pode ser grátis, Friedman, e de Friedrich Hayek. Por quê? Citação. A economia mista, onde a propriedade privada se amálgama com a propriedade do Estado, onde o mercado tem de coexistir com os preços planificados, não tem futuro. Todos esses elementos do sistema de mercado, enxertados com tanta dificuldade na grande árvore estatal, agonizarão inevitavelmente até o dia em que o mecanismo jurídico, os novos sistemas de propriedade e formas de poder substituirão os sistemas e formas existentes. Há uma saída. Ouçam a saída. Kim Jong-un mandou R$5. Em comemoração, todos são hoje obrigados na a Coreia sorrir. Popular todos são obrigados a sorrir. Essa foi maravilhosa, cara. Aquele perfil de todo dia o Kim Jong proibindo alguma coisa, hoje ele permitindo o sorriso, foi maravilhoso. Ouçam que fica pior. Há uma saída. Qual saída, Larissa Piativa? É a inteira liberalização de nossa vida econômica e social. É dar uma boa formação aos nossos agricultores, aos nossos lavradores cooperativos, comerciantes, banqueiros, artesãos e todos aqueles que formarão a classe de futuros administradores e dirigentes do país, pessoas hábeis e dirigentes. Ô bicho, parece que é fanfic liberal. Não é, tá? É, portanto, a doutrina de Friedman que vai salvar o socialismo na União Soviética, depois de ter salvado o capitalismo periférico no Chile. Né? Que frase do Martens, cara, como é bom ler o Ludo Martens, cara. É até difícil de comentar alguma coisa em cima do Martens, tá? E agora eu vou para a última parte deste texto, que eu lerei com os senhores, as senhoras e senheres.
Desde há 2 anos, ou seja, desde 1989, constatamos que Gorbachev não tem nada tem a dizer no domínio econômico que seja inspirado pelo socialismo científico. Ele fala da nova política econômica de Lenin fora de qualquer contexto histórico para melhor rejeitar o conjunto da doutrina de Lenin sobre a economia e a política. As suas propostas práticas são cada vez mais nitidamente orientadas para a empresa privada e para o mercado. Um artigo na revista Temps Nouveau contém esta pérola. De novo, citação do próprio, tá? Citação do Gorby. Embora o país viva sem Stalin há quase 40 anos, continuamos a não poder libertar-nos definitivamente dos entraves do sistema stalinista, dos princípios feudais das estruturas econômicas que ele fundou, ao passo que outros tiranos europeus do século XX levaram com eles para a tumba as instituições sociais que haviam criado, dando lugar à democracia na economia e na política. Isso é uma revista ligada ao Picus, gente. Por quê? Porque nem Hitler nem Franco tinham destruído a propriedade privada, sobre o fermento da qual, logo que a ditadura desapareceu, desabrochava uma sociedade florescente. Torto Prolapsado mandou R$2. Torto Prolapsado. Colaboração para fazer centopeia zumbi com Tacher, Gorba, Naru e Pinochet. Cara, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Que o crime do Stalin é eliminar a propriedade privada, tá? E que isso é uma revista ligada ao Partido Comunista da União Soviética, defendendo a propriedade privada e falando que Hitler e Franco eram melhores porque eles não destruíram a propriedade privada. Da coceira. Tá me dando alergia, tá? Tá dando alergia. Eu tô morrendo aqui um pouco por dentro. O maior crime de Stalin foi o de eliminar a propriedade privada. Eis porque ele é pior do que Hitler. É um discurso que Le Pen não repudiaria, nem os antigos combatentes da Frente Leste. E compreendemos melhor por que razão Stalin e Mao Tse-tung sublinham a necessidade de manter a ditadura do proletariado contra os elementos politicamente degenerados, verdadeiros agentes da influência imperialista. Isso tá no sobre como resolver as contradições, tá? Contradição no seio do povo, abracinho, 2 linhas. Contradição contra o inimigo é tiro, porrada e bomba, meu irmão. Tá? Senão, é essa merda. O diretor do Instituto Plekhanov, o senhor Vladimir Grachev, ainda por cima professor, diz que a propriedade privada dos meios de produção está presente no país sob a forma de economia da sombra de certas cooperativas e empresas mistas, o capital privado, sob a forma de centenas de milhares de milhões de rublos, de vários milhares de milhões de dólares, erra através da União Soviética. Por muito professor que ele seja, tem na cabeça questões que não são de ordem puramente acadêmica. Não será melhor achar um meio de reconhecer essa forma privada colocando-a a serviço da perestroika? Não será melhor chegar a mais socialismo por meio de menos socialismo? Não será melhor restaurar o capitalismo abertamente e entupir as nossas burricas de dinheiras? Era isso que propugnava a perestroika, era isso que propugnava a glasnost, foi isso que Gorbachev trouxe para a União Soviética, é por isso que ela partiu. Colocar o capitalismo selvagem existente ao serviço da perestroika. Mas não será antes a perestroika que se coloca inteiramente ao serviço do capitalismo selvagem? Eu te amo, Ludo Martens. Por que você morreu tão cedo? O mesmo professor conta que em um congresso de homens de negócios soviéticos propôs que a propriedade privada dos meios de produção seja reconhecida no mesmo plano que a propriedade do Estado. Esse cara propôs isso e não saiu fuzilado deste congresso. Você entende qual que é o erro? A sua conclusão. Nós, os sábios, ajudá-lo-emos a terem êxitos. Bom exemplo da aliança entre os novos capitalistas e os intelectuais tecnocratas. Uma outra professora
né? Homens de negócios soviéticos são os atuais bandidos bilionários russos. Extremamente bem colocado, Serado. Uma outra professora, Margarita Maximova, doutorada em economia, afirma que... Ó, bicho, até dói ler. É necessário desestatizar a propriedade e assegurar a igualdade, a concorrência e a competitividade de todas as formas de propriedade enquanto fundamento da liberdade econômica dos cidadãos. Professora de um instituto comunista ou palestrante do Instituto Liberal? Não sabemos. Os dois a 80 por hora. Os dois a 80 por hora. É preciso preparar o estabelecimento de zona de empresas livres. Biomédico burro mandou R$2. Tio, Eric Hobsbawm, me diz sua opinião sobre ele, por favor. Falando de idade moderna e do período contemporâneo até antes das guerras é muito bom. Falando do socialismo real, calado é um poeta. Tá? Essa é a minha opinião sobre o Hobsbawm. Apelo às multinacionais. Odes à liberdade de explorar como fundamento da liberdade econômica. As únicas propostas concretas formuladas visam o regresso ao capitalismo pela tática gradual dos pequenos passos. Há um ano, Gorbachev nomeou Abelkine, vice-primeiro-ministro responsável pela reforma econômica. Este é apresentado no Financial Times como um homem que defende de maneira convincente a desnacionalização da propriedade. A sua tese é a de que não há alternativa válida no mecanismo de mercado para coordenar as atividades e os interesses dos agentes econômicos. A diversidade das formas de propriedade, a sua igualdade, a sua competição são a condição fundamental da liberdade econômica dos cidadãos que assegura a utilização ótima das suas capacidades. Bicho, Friedman purinho. Afirma o relatório apresentado por Abelkine em novembro de 1989. Isso demonstra que Gorbachev se insere cada vez mais claramente na corrente da direita liberal. Enfim, o resto do texto vai tratar, né, sobre as questões de relações internacionais e vão mostrar como que o Gorbachev fala que não existe mais imperialismo, não existe mais colonialismo, só existe uma possibilidade de paz num mundo pan-humano de paz com o capitalismo. Tá? Foi bom, eu comecei o começo da live, pensei que eu ia falar um pouquinho, acabou que eu falei 1 hora e pouco com vocês desse texto, mas esse é um puta texto, tá? É um puta texto. E é um texto muito necessário e eu fico muito feliz que eu tenha tido a oportunidade de mostrar para vocês. Nós estamos em 660 pessoas, meia-noite aqui, 660 pessoas, meia-noite aqui, celebrando a morte desse lixo revisionista, tá? Celebrando a morte desse lixo revisionista e mostrando os males que ele causou. Terminou. Muito bem, o vídeo terminou e agora você fica com o paraíso dos cupons. São 4 cupons. Tem da Boitempo, assim disse o João, 20. Tem do Lava Palavra, assim disse o João, 15. Tem da Revolustora, assim disse o João, 20. E tem das Ciências Revolucionárias, assim disse João. Tá tudo aí na descrição. Não esqueça de assinar este canal, de curtir, de comentar. Comenta qualquer coisa, gente. Pelo amor de Deus, ajuda a gente a espalhar a palavra deliciosa do comunismo. E na terça-feira a gente volta de novo. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau. Acabou. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde